Poucas pessoas na história ganharam tanto dinheiro tão rápido quanto Mike Tyson. E poucas pessoas também conseguiram perder tanto. Durante anos, Tyson viveu como uma máquina imparável dentro dos ringues. Fortuna gigantesca, mansões, carros exóticos, luxo absoluto. Mas por trás daquela imagem de poder, existia uma realidade financeira muito mais perigosa do que quase todo mundo imaginava. Porque existe algo curioso sobre dinheiro rápido, quando alguém sai da pobreza extrema e começa a ganhar milhões em pouco tempo. A mente nem sempre consegue acompanhar a velocidade da fortuna, e talvez essa tenha sido uma das maiores batalhas silenciosas de Mike Tyson. Antes da fama, Tyson cresceu cercado por violência, dificuldades e caos. A infância dele em bairros perigosos de Nova York foi marcada por medo, instabilidade e sobrevivência. Dinheiro não era um plano de futuro, era algo distante da realidade dele. E talvez seja exatamente isso que torna a transformação dele tão impressionante. Em poucos anos, aquele jovem problemático passou a se tornar um dos atletas mais famosos e mais ricos do planeta. Contratos milionários começaram a surgir. O mundo inteiro queria Mike Tyson. Mas enquanto a fortuna crescia absurdamente rápido, outra coisa também crescia: a sensação de excesso. Porque quando alguém nunca teve nada e de repente pode comprar tudo, os limites começam a desaparecer. Tyson passou a viver cercado por luxo extremo, mansões gigantescas, joias milionárias, coleções extravagantes, carros caríssimos. Existe uma história famosa de que ele chegou até mesmo a gastar fortunas em animais exóticos, né? O problema é que dinheiro entrando não significa patrimônio construído. E essa é uma diferença que destruiu financeiramente muita gente famosa ao longo da história. Durante anos, Mike Tyson parecia viver como se a fonte de dinheiro nunca fosse acabar, como se o sucesso fosse permanente, como se o futuro estivesse garantido para sempre. Só que o tempo começou a mostrar outra realidade. Problemas pessoais, decisões impulsivas, processos, gastos absurdos e desorganização financeira começaram a consumir silenciosamente aquela fortuna gigantesca. E talvez o mais assustador seja perceber como alguém pode ganhar centenas de milhões e ainda assim perder o controle. Porque dinheiro sem estrutura emocional pode virar destruição. E talvez Tyson nunca tenha aprendido realmente a lidar psicologicamente com riqueza extrema. Afinal, ninguém ensina isso para alguém que cresceu tentando apenas sobreviver. Com o passar dos anos, notícias sobre dificuldades financeiras começaram a aparecer. O público ficou chocado. Como alguém tão rico poderia enfrentar problemas financeiros tão sérios? Mas talvez essa pergunta revele justamente o que quase ninguém entende sobre dinheiro. Ganhar muito dinheiro e saber proteger patrimônio são habilidades completamente diferentes. Uma pessoa pode dominar uma profissão e ainda assim destruir a própria vida financeira por falta de equilíbrio, organização e controle emocional. O mais interessante é que Mike Tyson parece ter mudado bastante ao longo do tempo. Em entrevistas mais recentes, ele transmite uma imagem muito mais reflexiva, calma e consciente do que aquele personagem explosivo que o mundo conheceu décadas atrás. Talvez porque algumas pessoas só entendam o verdadeiro valor do dinheiro depois de perder parte dele. E talvez Tyson tenha descoberto algo importante tarde demais. Riqueza sem controle pode desaparecer muito mais rápido do que apareceu. No final, a história financeira de Mike Tyson chama atenção porque ela mostra um contraste poderoso. Um homem que parecia invencível diante do mundo, mas que acabou descobrindo que as batalhas mais perigosas nem sempre acontecem dentro do ringue.